dia a todos. Ao iniciar a nossa sessão, gostaria de inverter a nossa pauta administrativa para iniciar por ela, em virtude de algumas providências que se fazem necessárias, não obstante o período que estamos vivendo. Então, iniciamos pela ordem administrativa, excepcionalmente. Expediente. Sim, excelência. Ofício do excelentíssimo desembargador João Rebouças, agradecendo a presidência e aos ilustres pares pelo recebimento de moção de congratulações em razão da passagem do seu aniversário. Ofício da secretária-geral, doutora Andréa Campos, propondo votos de louvor e reconhecimento aos servidores Francisco Ribeiro de Faria e Leila Cristina Vilela, pelos relevantes serviços prestados na implantação das secretarias unificadas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Ofícios encaminhados à Corte com votos de profundo pesar em razão do falecimento do desembargador Virgílio Fernandes de Macedo Júnior, das seguintes autoridades: Ministro do STJ, Marcelo Navarro Dantas; Ministro do STJ, Luiz Alberto Gugel de Faria; Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Glodner Luiz Pauleto; Tribunais de Justiça dos Estados do Pará, Roraima e Piauí; magnífico reitor da UniRN, Dr. Daladier da Cunha Lima; do professor e advogado Dr. Diógenes da Cunha Lima; juízes de direito que compõem o foro da comarca de Macaíba, doutora Marina Melo, doutora Josane Peixoto, doutor Intemburgo Gonçalves e doutor Felipe Luiz Machado Barros; doutor Clístenes Micael Gadelha, defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Norte; doutora Joventina Simões Oliveira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio Grande do Norte; e doutor José Vanildo da Silva, presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Somente, excelência. Também a esse eu há pouco, agora pela manhã, acabei de receber também um ofício de profundo pesar, encaminhado pelo desembargador Fernando Tourinho de Almena Souza, desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. O início da sessão pela questão da ordem administrativa, tendo em vista a perda do nosso amigo, alguns colegas já demonstraram bastante emoção para fazer qualquer homenagem a ele no dia de hoje, alguns inclusive não tiveram condições de comparecer. E assim eu estaria querendo propor à Corte, eu trago como proposição para no próximo dia 14 de agosto, que é uma quarta-feira, que seria o aniversário de Virgílio, e ele faleceu exatamente no dia 14, para que fizéssemos uma sessão em homenagem ao nosso colega e amigo, nesta data, com a devida atenção e com o devido cuidado que ele merece. Então, essa é a proposição que faço à Corte, e para lá faremos todas as homenagens merecidas por Virgílio. Todos concordam? E a Corte, Na esta pauta nós temos aqui alguns atos de expressão de homologação que foram feitos de referendo pela presidência. Um deles é a autorização para a desembargadora Berenice usufruir folga compensatória no dia 17, em razão de plantões prestados. Também submetendo a homologação desta Corte, a da presidência, que a de referendo autorizou o afastamento da doutora Larissa de Almeida do Nascimento para atuar como juíza e instrutora substituta do gabinete do ministro Edson Fachin no período de 4 de julho de 2024 a 24 de janeiro de 2025, em atenção ao ofício número 26.05813 de 2024, da presença do Supremo Tribunal Federal.
Também submetendo para homologação desta Corte, a da presidência, que a de referendo convocou o Dr. Everton Amaral de Araújo para execução de juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral do Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ficando afastado das funções jurisdicionais. E, na ocasião, proponho à Corte aqui a convocação da doutora Sandra Lally para substituir no gabinete do desembargador Vigílio a partir da segunda-feira, já que o mesmo tinha requerido folga a semana passada, com a substituição do desembargador João Rebouças, durante o período que duraria a folga, que seria essa semana. Então, estou propondo encaminhar a convocação da doutora Sandra Lally a partir da segunda-feira, uma vez que a mesma já está de férias. Entrando em contato com ela, ela iria renunciar às férias para assumir. Essas são as proposições desta pauta, todos de acordo. A partir da próxima segunda-feira, sim, dia 22. Solicito aqui das proposições feitas, nós da presidência, antes também temos algumas comunicações. Ontem se realizou um evento aqui no Pleno de Juízes Auxiliares do CNJ a respeito da implantação da plataforma digital do Poder Judiciário, um projeto do CNJ que irá unificar todos os tribunais e todos os sites dos tribunais na mesma plataforma a nível nacional. E também integração junto ao Justiça 4.0, ao endereço eletrônico e várias outras providências. Apenas para dar ciência aos senhores que nosso tribunal está numa posição muito avançada nesse ponto, foi elogiado pelos integrantes do CNJ. Em alguns pontos nós já atingimos 100%, em outros nós estamos com mais de 99% em andamento, e alguns dados estão sendo remetidos para o CNJ quase que imediatamente, enquanto que eles estavam preocupados que dados não cheguem com mais de um dia de delay, como eles disseram. Em alguns casos, já do tribunal estão chegando com apenas um atraso de minutos. E eles elogiaram essa providência e destacaram a essencialidade da participação de todos os tribunais nisso, porque se um dos tribunais do país não integrar essa plataforma digital, a plataforma digital não irá funcionar a contento, porque é através dela que todos os sistemas estarão logados através de um mesmo acesso. Mas aqui o tribunal está numa posição muito confortável e eles elogiaram bastante as providências que nós adotamos. Também, na oportunidade, queria comunicar aos colegas que, já cobrado pelos integrantes da Corte Eleitoral, que na próxima sessão, na próxima quarta-feira, nós faremos aqui a escolha para os novos integrantes da Corte Eleitoral, daqueles que serão os desembargadores que irão ficar à frente da direção daquele tribunal. Então, comunico aos colegas que será feito na sessão da próxima quarta-feira. Gostaria de propor também congratulações pela passagem natalício do Dr. Eduardo Pinheiro, juiz convocado da Corte, ocorrido no dia 4, próximo pretérito. Congratulações também pela passagem do natalício da desembargadora Lourdes Azevedo, ocorrido no dia 10, próximo pretérito. Que seja comunicada à família também do desembargador Vigílio, subscrito por todos nós, o voto de pesar pelo falecimento do nosso colega. Será feito em nome de toda a Corte, por todos subscritos.
e as homenagens, como disse, serão prestadas no próximo dia 14. Desembargador Amaury, alguma comunicação, proposição? Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras de Vossa Excelência a respeito do prematuro e dolorido desaparecimento do nosso colega. Mas não tenho mais nenhuma proposição ou comunicação. Desembargador Expedito. Desembargador João. Também, senhor presidente, acatar as propostas de Vossa Excelência e não tenho nenhuma proposição. Desembargador Vivaldo. Também, senhor presidente, manifestar minha tristeza pela partida do colega e amigo desembargador Virgílio. Desembargador Saraiva. Do mesmo modo, senhor presidente, gostaria de manifestar essa tristeza, mas as homenagens, como dito por Vossa Excelência, ocorrerão dia 14 de agosto. Então, somente cumprimentar toda a assistência na pessoa do juiz Cleonto Botaleão. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, minha situação, eu tenho dificuldade de expressar. Todo mundo sabe do apreço, da amizade que eu tinha pelo desembargador. Então, na próxima semana, as homenagens serão feitas e hoje... Próximo dia 14. Dia 14, aliás, não é na próxima semana, próximo dia 14, está certo. Somente, presidente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente. Reitera a nossa tristeza e guardar as homenagens serão feitas aí no dia 14 de agosto. Desembargador Cornélio. Também aguardar o dia 14, senhor presidente. Desembargadora Lourdes. Também externando a minha tristeza e agradecendo as felicitações pelo meu aniversário. Desembargador Ricardo. Também, presidente, igualmente triste como todos, concordar com todas as proposições e ponderações de Vossa Excelência e fazer as minhas homenagens também pessoais, as que eu consigo falar e todas as outras que o nosso colega merece e que eu não sou capaz de fazer. Senhor presidente, Pois não. apenas claro seria redundância naturalmente, mas esse sentimento é claro que assoma todos nós. Não é por isso que eu me limitei somente a afirmar que não tinha, até mesmo porque Vossa Excelência já nos informou que as homenagens, e eu acho que essas homenagens, elas permanecerão enquanto o judiciário existir. Serão prestadas naturalmente na próxima sessão, mas é claro que esse sentimento de dor e de tristeza é comum, não só todos nós colegas, mas servidores, enfim, o próprio Ministério Público. Por isso que eu me limitei somente a afirmar que no momento não tinha nada a propor, senhor presidente. Eu disse a Vossa Excelência ontem à noite que, particularmente, eu não tinha condições de fazer nada emocionalmente hoje. Ontem, no evento, para mim foi muito difícil. E aqui apenas gostaria de retransmitir a nossa solidariedade aqui de todos nós, companheiro do tribunal, ao filho do desembargador Virgílio, do Marcelo Alistar, a doutora Ana Clarice, que estão na plateia, renovando nossos sentimentos, nossa solidariedade. Mas não havia condições emocionais de nenhum de nós fazer as homenagens hoje. E, além do que, não seria a homenagem que o nosso colega mereceria. Sem dúvida, senhor presidente. Então, declaro encerrada a ordem administrativa e passaremos à ordem judicial. Nós temos alguns processos pendentes aqui. Um deles é o mandado de segurança civil 080-00481 da relatoria do desembargador Glauber da inscrição de sustentação oral do Dr. Wencelau Fonseca de Carvalho Júnior. Está presente, Dr. Wencelau? Não, a substituta está a caminho. Foi informada agora que a substituta está a caminho. Não, advogada habilitada.
Bom, o prazo da sessão é esse, ela já devia estar aqui. Então, se não chegou, ela perdeu a vida. Vamos para o seguinte. Processo de mandado de segurança irá para a ordem judicial. O segundo é a ação direta de inconstitucionalidade e este adiado para o dia 24 em razão da ausência do relator. O terceiro, que é a revisão criminal, a doutora Berenice, como já disse, está afastada por folga compensatória. Tem uma revisão criminal aqui, que é da relatoria do desembargador Ricardo Procópio, revisou o desembargador Amauri, tem um pedido de sustentação oral do doutor Francisco das Chagas Medeiros. Está em mesa, doutor Ricardo? Mesa, presidente. Doutor Francisco das Chagas está presente? Doutor Francisco? Ele está presente? Também não. Mas fica para a ordem virtual. O outro é uma ação rescisória, onde é autor a G5 Planejamento e Execuções. Tem como relator o doutor Ricardo Procópio Bandeira de Melo, da pedido de sustentação oral, o doutor Fernando Lucena Pereira do Santos Júnior, o qual já está ali, que eu vejo. E indago ao doutor Ricardo se processo está em mesa. Em mesa, presidente. Então, com a palavra, doutor Fernando, para a sua sustentação oral. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de sustentar oralmente para essa tão importante sessão. Todos comovidos e absolutamente compreensível, mas temos que fazer o nosso labor e tentar defender os interesses do nosso cliente, já que a sessão está em funcionamento. Trata-se de ação rescisória, senhores, que assumiu a importância exorbitante na realidade do processo e este processo. Existem repercussões econômicas e repercussões de precedentes decorrentes dessa ação rescisória que merecem uma atenção especial e é a razão pela qual estou aqui hoje tentando trazer aos senhores os aspectos mais importantes da lide para tentar elucidá-la o máximo possível. Quanto ao cabimento, que é o primeiro ponto a ser tratado, nós temos que a ação rescisória é um caso excepcional do excepcional. Não é comum que se rescinda um julgamento especificamente do Tribunal de Justiça. Então, por quê? Por que razão, Fernando, a gente teria que rescindir esse julgamento? Qual seria o motivo jurídico ou fático para isso? Nós estamos pugnando pela aplicação do artigo 966, inciso 5, que é violação de norma jurídica. E, para substanciar essa ação rescisória, nós temos 3 aspectos legais que entendemos ter sido violados expressamente pelo julgamento que está hoje sob ataque. O primeiro é que quando esse processo foi julgado no 2º grau, ele estava vinculado a um tema repetitivo do STJ, que é o tema 970. Esse tema, especificamente, do STJ, trata sobre a obrigação de pagamento de aluguéis em caso de lucro cessante e atraso de obra. Apesar de vigente, apesar de afetando o julgamento, ele não foi observado quando do Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento, já que ele julgou de forma diversa. O STJ entende que tem que ser arbitrado um aluguel, seja pela via objetiva, que é normalmente 0,5% do valor do imóvel para imóveis residenciais e 1% para imóveis comerciais, seja por perícia, para apurar quanto é o valor do imóvel que teve a sua entrega atrasada. E, no caso concreto, não foi respeitado nenhum, nem outro, nem o critério objetivo, nem a perícia. Foi estabelecido um percentual 4 vezes maior que aquele que entende o STJ e que entende também essa casa. Por desrespeitar um tema repetitivo, o julgamento violou o artigo 927, inciso 3, e o 932, inciso 4, ambos do CPC, que determinam que os precedentes qualificados precisam ser vinculativos e respeitados pelas Cortes de Justiça. Então, se o STJ, em recurso repetitivo, estabeleceu o entendimento e ele não foi respeitado pela Corte, cabe à parte que sofreu essa violação pugnar pela aplicação desses artigos que justamente facilitam o entendimento da ação rescisória. Mas não é só.
na medida em que foi aplicado um percentual 4 vezes maior do que a Corte aplica e do que o STJ aplica, o número exorbitou. Então, o atraso de obra e esses aluguéis, eles atingiram um patamar superior ao valor do próprio imóvel. Só para os senhores terem ideia, hoje esse imóvel está à venda no mercado por um preço inferior à indenização. E esse preço inferior à indenização ainda é 6 vezes maior do que o preço que o consumidor comprou. Então, ele comprou o apartamento por R$107 mil, e essa soma do atraso de obra está beirando R$650 mil. Então, ele comprou um apartamento e vai levar 6 a título de indenização. E por que isso viola a norma jurídica? Porque o artigo 412 do Código Civil estabelece que o acessório não pode ultrapassar o principal. Então, se a obrigação de comprar o apartamento, que era R$107 mil, teve algum tipo de violação contratual, a punição, seja repressiva, seja compensatória, não pode ultrapassar o valor desse apartamento. E essa norma jurídica ela foi violada. E na nossa concepção, deveria haver uma adequação que está prevista também no Código Civil, no artigo 413, que diz que em caso de exorbitância da obrigação punitiva, deve, e o Código Civil é bem específico nesse verbo, deve haver uma dedução equitativa do montante para que torne o valor justo, que cumpra sua função punitiva, pedagógica ou compensatória, que é a tripla função do dano, mas que não torne a obrigação exorbitante e ultrapasse esse limite. Então, entendemos, Excelência, que por essas 3 razões é cabível, sim, a ação rescisória para desconstituir esse julgado, e agora entraremos no mérito do nosso pedido. Como já expus brevemente, trata-se de uma ação que já veio ao nosso Tribunal de Justiça centenas de vezes. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa jurisprudencial. Eu não pedi a ninguém para fazer. Eu parei tudo que eu estava fazendo para olhar. E eu olhei julgado por julgado sobre esse tema. São centenas. Da primeira Câmara Civil, segunda, terceira e pleno. E todos os julgamentos dessa casa acabaram gerando uma súmula da casa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte criou a súmula número 35, que basicamente reproduz esse tema do tema 970 do STJ. Então, o tema e a súmula dizem a mesma coisa. Em caso de atraso de obra, deve haver a fixação dos aluguéis com base no valor de mercado ou baseando-se no percentual de 0,5% do valor do imóvel. É isso que essa casa julga. E eu pesquisei centenas de julgamentos. Nesse caso concreto, especificamente, não foi estabelecido esse percentual de 0,5%, que centenas de vezes já foi aplicado aqui e que tem até súmula. Foi aplicado um percentual de 2%, que dá 4 vezes mais do que o percentual que essa casa pratica. E por que isso aconteceu? Na investigação que fizemos, nós verificamos que, na ocasião do julgamento, existia um entendimento de doutora Judite, que foi a desembargadora que relatou o processo, de que se existia uma multa em desfavor do consumidor de 2%, reverte-se essa multa reciprocamente em desfavor da construtora de 2%. Mas vejam, senhores, se nós estamos falando de uma parcela de R$500, que é o que o consumidor pagou durante anos para comprar esse apartamento, e eu aplico o percentual de 2%, é R$1 a multa. R$1. Só que se eu aplico 2% sobre o preço do apartamento, vai para R$2.000, que é 4 vezes o valor do aluguel. Então o número não é proporcional. E essa falta de proporcionalidade, ela gerou essa distorção de o cliente comprar um apartamento e levar 6. E qual a repercussão disso, Fernando? Veja, a repercussão disso é tremenda. Na minha opinião, inicia-se pela segurança jurídica. O Tribunal de Justiça, o STJ, criam temas repetitivos e súmulas, entendimentos consolidados. Isso gera para as construtoras, para a indústria da construção civil, uma previsibilidade e uma estabilidade, que são o binômio da segurança jurídica. Então, se eu tenho entendimento do STJ, do TJ, das câmaras cíveis, das varas cíveis de Natal, por que razão eu não confio nesse precedente de aplicação de 0,5? Não tem razão. Tem que aplicar o 0,5. É assim que nós entendemos. O segundo motivo é que é um precedente perigosíssimo para a indústria da construção civil. Veja, as construtoras hoje já adaptaram seus contratos. Esse tema 970 do STJ, que foi publicado antes do julgamento desse caso, ele alterou os contratos de todo o país. As grandes construtoras e as pequenas, hoje, trabalham em seus contratos a punição de 0,5% para casos de imóveis residenciais e 1% para o caso de imóveis comerciais. Em todo o país. Porque essa é a segurança jurídica que a gente recebe dos julgamentos qualificados, que são os precedentes qualificados que vinculam as cortes.
E não fizemos isso por quê nesse caso? Porque houve um entendimento que fugiu, que exorbitou essa limitação dessa casa. E há um efeito concorrencial também. Veja, eu tenho centenas de julgamentos idênticos, centenas. E eu identifico um que sai dessa curva. Esse um que sai dessa curva gera efeitos concorrenciais para essa empresa que sofreu esse julgamento. Porque se de 40 construtoras de Natal, todas recebem o mesmo entendimento do Tribunal de Justiça, porque só uma teria que sofreu uma decisão diferente e exorbitantemente diferente a mais. Isso geraria para ela um efeito concorrencial terrível, porque ela não vai poder praticar os mesmos preços, nem praticar os mesmos contratos, nem o mesmo entendimento nos seus negócios. Ela vai ter que entender que para ela foi excepcional e não há justificativa para que, nesse caso concreto, nós abandonemos todo o entendimento dessa corte. A concorrência, a livre concorrência é um dos princípios do artigo 170 da Constituição, é um direito que consta na base econômica do Estado brasileiro, assim como o direito da livre empresa, da livre iniciativa. Porque eu vou me submeter a uma regra que não se aplica a ninguém, mas somente a mim? Nós entendemos que tem que haver uma adequação, não somente por causa da súmula, nem somente por causa do tema repetitivo, mas porque é a proporcionalidade em sentido estrito sendo aplicada. Vejamos, quanto custa o aluguel desse imóvel? Fixemos. Minha proposta é essa. Vamos fazer uma perícia para fixar o aluguel do imóvel? Ah, não, mas já tem um critério objetivo, Fernando. É 0,5% ao mês. Tudo bem. Eu concordo também. O que eu não concordo é que seja o quadro por razão alguma. Ora, se o consumidor sofre uma punição de 2%, ela teria que ser pelo menos comprovada no caso concreto que o consumidor sofreu essa punição de 2%. Não há. A construtora nunca aplicou nada de 2% contra esse cliente. E agora, no julgamento, aplica-se o reverso. 2% contra a construtora a título de aluguéis. Então, assim, na nossa concepção, a Corte precisa estabelecer uma segurança jurídica sobre os seus julgados, os seus precedentes qualitativos. Então, se nós temos centenas de julgamentos com o mesmo entendimento, se nós temos uma súmula, que é a súmula 35 dessa casa, se nós temos um recurso repetitivo, que é o tema 970 do STJ, então, se nós temos todo esse arcabouço nos oferecendo qual o critério técnico, jurídico e econômico para a fixação de um aluguel, por que não aplicá-lo? Então, nós pugnamos pela procedência dessa ação rescisória, em que sejam julgados procedentes os pedidos de adequação do julgamento, para que atenda tanto ao artigo 412 e 413 do Código Civil, já que o acessório não pode ultrapassar o principal, que sai em 6 vezes, também do próprio STJ, o seu tema repetitivo já publicado, que faz aplicar o artigo 927 e 932 do CPC, que estabelecem o respeito dos julgados, dos precedentes qualitativos nas cortes de justiça. Seja os precedentes intrínsecos, que são da própria corte, como a súmula 35, seja os precedentes extrínsecos, que são aqueles que vêm das cortes superiores, como o tema 970. Então, pugnamos pelo provimento da ação rescisória e encerro aqui, senhores, a minha sustentação oral. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Pois não, presidente. O acordo impugnado justificou a condenação da parte autora ao pagamento de lucros cessantes nos seguintes termos. Lucros cessantes a equivaler ao valor da multa compensatória. Aspas. Nesse contexto, surge à construtora o dever de indenizar os autores em montante compatível ao valor de locação do imóvel. No caso, ora debatido, verifico que o próprio contrato já fixou o valor do aluguel a ser praticado entre as partes signatárias, ou seja, entre autores e ré, correspondendo a 2% do valor atualizado do contrato, o que se observa na cláusula 5ª, folha 147. E aí a transcrição da cláusula. A propósito, pouco importa se a cláusula acima transcrita não se direciona especificamente a regular a hipótese de atraso da construtora, uma vez que, para efeito de vinculação das partes contratantes, foi ali fixado o valor locatício do imóvel. Por fim, entendo que a correção monetária incidente sobre o valor do contrato deve ocorrer a partir de 17 de 10 de 2006, data da assinatura do primeiro aditivo, considerando que somente neste momento foi feita a opção pela aquisição da unidade negociada, referente ao apartamento 702, bloco 6, do residencial Plaza Itália,
orçada em R$ 107.573. Fecho aspas. E prossigo dizendo, de fato, verifico das peças do processo, sobretudo do contrato de compra e venda de bem imóvel e de declinado, que foi expressamente previsto que o valor locatício do imóvel restou fixado em 2% do valor do imóvel. Tal contrato era de adesão e foi formulado pela construtora. Assim, à primeira vista, parece ser um comportamento contraditório que a parte que editou a cláusula penal, a que outra parte se submeteu, alegue a abusividade dos seus termos. Em verdade, é legítima a execução de cláusula penal em desfavor da construtora, que provocou o descumprimento do contrato e escolheu ela própria a consequência que deveria advir desse descumprimento. No entanto, é impossível que a mera aplicação da norma contratual provoque no mundo jurídico a abstrata situação apresentada nesta rescisória. Perdão, a absurda situação apresentada nesta rescisória. A condenação, nos moldes do acórdão rescindendo, resultou em obrigação de pagar num quantum calculado em R$ 319.749,49, enquanto que o valor do imóvel, na época dos fatos, era de R$ 107.573, ou seja, quase 3 vezes inferior ao da condenação da cláusula penal. Sobre esse ponto, a permanecer ipsis literis os termos do julgado ora discutido, conduziria ao equívoco de permitir que uma obrigação acessória, a exemplo da cláusula penal, supere o valor da própria obrigação principal, ou seja, o valor do próprio imóvel adquirido. Esse, aliás, é o teor do disposto no artigo 412 do Código Civil, qual, ao regulamentar a cláusula penal, assim dispõe. Aspas, artigo 412, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, fecho aspas. Destaco que, caso os contornos fáticos fossem outros e fosse o consumidor aderente, a parte inadimplente que viesse ao judiciário discutir a adequação e razoabilidade da cláusula penal aqui analisada, seus termos seriam recalculados a fim de que, pelo menos, não houvesse infringência ao artigo 412 do Código Civil. E prossigo com o que eu acho que é o arremate que justifica a minha posição, direcionando o voto pela procedência da rescisória. A codificação civil, na verdade, impõe uma obrigação legal ao juiz de reduzir equitativamente a cláusula penal, como se vê, aspas, artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, fecho aspas. No exercício da obrigação de reduzir a cláusula penal de montante manifestamente excessivo, o julgador teria a orientação de aplicar o tema 970 do STJ, que transitou em julgado em 8 de novembro de 2018, no qual foi firmada a seguinte tese, aspas, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Fecho aspas. No voto condutor do RESP 1.635.428 Santa Catarina, um dos 2 recursos afetados no julgamento do tema 970, o ministro Luiz Felipe Salomão explica que, e vou fazer a leitura apenas de um fragmento que destaquei. Habitualmente, nos contratos de promessa de compra e venda, a cláusula estabelecendo multa que varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o imóvel alugado normalmente produziria ao locador. E um outro fragmento, quando ele fala, também se põe a mesma observação. A definição da tese há de levar em consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no contrato. Se a cláusula penal incide todos os meses, tendo como base de cálculo o valor do total do contrato, vale dizer, o valor do imóvel, é certo que se destina a coibir a mora da empresa na entrega do imóvel.
mas também compensa o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso do imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não ultrapassa no mercado, em regra, 0,5% a 1% ao mês do valor do bem. E para concluir, presidente, tentando abreviar o voto que está disponibilizado aos colegas, eu tenho me firmado aqui em alguns precedentes, na verdade são inúmeros, eu transcrevo apenas as emendas de dois, um da relatoria do desembargador Amilcar Maia, um da relatoria do desembargador Cornélio Azevedo, em que este tribunal tem estabelecido que essa multa deve figurar também entre 0,5% e 0,1%, mas normalmente até retraindo quando esse valor está neste meio do caminho entre 0,5% e 1%, trazendo para o valor menor. E eu acho que é perfeitamente compreensível, porque isso da cláusula penal, do acessório dos contratos, não pode ser um negócio à parte para quem está negociando. É apenas uma forma de tentar estimular a adimplência dos contratos, penso eu. E, portanto, presidente, com base nesses argumentos e o mais que está exposto no voto que está disponibilizado aos colegas, o meu voto é pela procedência da pretensão deduzida na apresentação rescisória para desconstituir parcialmente o acórdão lançado no processo número e declino o número da apelação, de modo a determinar que a indenização devida pelo atraso na entrega do imóvel seja calculado na base de 0,5% do valor do imóvel contratado, acrescida a indenização de juros e correção monetária sobre o valor nominal do bem. É assim que estou voltando, presidente, inclusive com os acessórios da ação rescisória, né, nessa instância, na linha do que dispõe o artigo 974 do CPC, determina a restituição em favor da autora do depósito efetivado e, considerando a sucumbência de cada uma das partes, condeno ambas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. É o meu voto, presidente. O sistema registra aqui 8 votos, acompanhando o relator, sem nenhuma divergência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. De início, eu gostaria de registrar que, na realidade, nós estamos rejulgando a ação, o que é incabível, em rigor, em ação rescisória. Eu estou caminhando para um entendimento que eu tenho abraçado aqui neste tribunal ao longo dos últimos anos, no sentido de que a rescisória, assim como a revisão criminal, sejam oportunidade de se fazer justiça, fugindo do rigor técnico-processual da rescisória. Então, aparentemente, em relação aos precedentes, o julgado estaria com esse equívoco relativamente a essa cláusula penal de 0,5% a 1%, que seria mais ou menos o valor do aluguel do imóvel. Então, eu vou me apegar ao que eu penso a respeito da rescisória, a oportunidade de fazer justiça. Mas, em rigor, a rescisória não é cabível para rejulgamento pelo privilégio que tem a coisa julgada. Gostaria de sugerir ao excelentíssimo relator, desembargador Ricardo Procópio Bandeira de Melo, que aqui no penúltimo parágrafo acrescentasse 0,5% ao mês, porque não está claro, não está essa omissão, na minha percepção, desembargador Ricardo. Perfeito, agradeço. No penúltimo parágrafo, e com essas considerações, essas ponderações, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, acolho integralmente a observação do desembargador Cláudio, pela qual agradeço, e faço a retificação no voto. 0,5% ao mês. Quanto mais claro, melhor, vai até evitar embargo de declaração. Okay. Mais alguma observação? Proclamando a unanimidade nos termos do voto do relator.
O último processo que teríamos na ordem judicial ele está com vista ao desembargador Dilermano Mota, que por questões de saúde não pode comparecer hoje. E assim sendo, declaro encerrada a sessão.